amigo, nós estamos no município de Santa Cruz Cabral. Eu estou aqui ao lado de Isael Gomes, secretário municipal de Educação, e ele vai conversar conosco hoje no Café com Antônio Marcos, os avanços que têm sido conquistas aqui para a educação, as dificuldades também, né, Isael, que tem tido. Isael, fala com os nossos internautas ali, quem você é, em rápidas palavras, para a gente poder começar o nosso Café com Antônio Marcos. Bom dia aí a todos, a todas. Eu sou Isael Fernandes Gomes, trabalho na Secretaria de Educação, sou profissional de carreira, sou professor efetivo do município e em 2019 fui convidado aí pelo prefeito Aguinello para assumir o cargo de secretário municipal de Educação. Pois é, a partir de agora, comigo aqui em Gabralha, o secretário de Educação no Café com Antônio Marcos. Muito bem, gente, estamos aqui em Gabralha, como eu tinha dito, conversando com Isael Gomes. Vamos conversar com ele aqui agora sobre os avanços, as dificuldades para a educação, Isael, os desafios que são gerir uma pasta de educação. Mas antes disso, não é Café com Antônio Marcos se a gente não servir o nosso café, o nosso bom e delicioso café. Olha aqui, ó. Tá ouvindo as rodinhas aí? Me dá a sua xícara, Isael. Enfim, Isael, daí me diz uma coisa. Aqui a secretaria fica no bairro Mirante da Coroa, né? Mirante da Coroa Vermelha, exatamente. Porque aqui nós temos uma visão muito ampla do mar, do oceano, muito bonito, que poucas pousadas têm. E daqui de cima também você deve ter uma visão muito ampla da educação de Gabralha. Como esse município tem lidado com a educação, né? Os desafios, as conquistas. Mas antes de você responder, deixa eu tomar uma goladinha logo do café aqui. Isael, me diga uma coisa. Quais foram as mudanças que foram implementadas dentro da educação em Gabralha? Antônio Marcos, o prefeito municipal Aguinello Santos, ele me convidou em 2019 e ele também sentia que a educação precisava mudar, né? Então nós começamos aí com uma série de mudanças que é um planejamento inicial. Desse planejamento inicial nós já estamos chegando aí nas últimas mudanças estruturais. Então nós começamos com a mudança que era uma mudança administrativa, né? Que é mudar a forma de entrada do gestor municipal, do gestor escolar. Então o diretor passa a entrar a partir de uma certificação e uma eleição direta. Então essas duas coisas agora compõem a entrada do diretor. Então, para que ele consiga se tornar diretor, ele tem que provar ter uma formação mínima, que essa formação é uma formação de qualificação. Uma qualificação. Então ele precisa provar que ele é um professor, primeiro, tem que ser professor de carreira, efetivo, ou professor, ou agente administrativo escolar. E tem esse critério ainda, tem que ser alguém já de dentro das bases da educação de carreira. Ele tem que pertencer à escola, há pelo menos 2 anos, àquela escola. Pertencente daquele ambiente escolar. Exatamente, e provar que ele também fez um curso de gestão escolar. Então ele pode ser professor de matemática, de geografia e história, mas precisa fazer uma formação de no mínimo de 360 horas. Ele precisa ter uma formação de gestão em unidade escolar. Exatamente. Para gerenciar aquilo ali como um gerente mesmo. Um gerente mesmo. E provar, sim, fazer um planejamento. Ele tem que apresentar um projeto de intervenção da escola. Falar, olha, eu desejo ser diretor da escola, eu tenho que apresentar um projeto. Falar, se você for diretor, o que você vai fazer nessa escola? E com a escola? É como se fosse um candidato com a plataforma de governo. Exatamente. Ele apresenta, a minha fórmula para a escola X é essa. Eu acho que tem esses desafios a serem feitos, mas tem essas soluções. Exato. Seria isso? Isso mesmo. Mas isso não é apresentado ao secretário municipal de educação. É a comunidade escolar. É apresentado primeiro para uma comissão. Que essa comissão tem aí conselhos municipais, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Fundeb, representantes de universidades,
representantes da sociedade civil. Então isso vai para essa banca e, além de entregar esse documento... Esse conselho é deliberativo? Ele é deliberativo e ele reprova nessa etapa. Então essa etapa é uma etapa aí que você pode ser reprovado, só aprovado nisso aí, porque ainda tem que participar de uma banca. Isso tira a ingerência municipal, né? Tira o prefeito do cenário de indicar aquela coisa toda, de manobrar a escola. Exatamente. Então, e isso foi agora no governo de Agnello? Isso foi agora no governo de Agnello. Nós estamos com o primeiro mandato dos diretores agora. Eles foram nesse formato. Desse formato. Eles fizeram a parte de seleção no ano passado, em outubro e novembro a parte de eleição direta, e tomaram posse em janeiro de 2022. Então já está no andamento do segundo ano desse formato. Exatamente. Só para me explicar para você que é internauta, o que Israel quis dizer aqui é o seguinte: que antes, como todos sabem, um prefeito se elegia e ia lá, ao seu bel prazer, indicava fulano para a escola tal, fulano tal, para a direção, para ele ter controle político sobre aquela unidade escolar. O formato implementado pelo prefeito Agnello, do qual a chegada do secretário Israel dentro do governo trouxe um modelo diferente da visão de escola. Se é que eu estou conseguindo explicar direitinho. Que modelo seria esse para você que é internauta? O seu filho, quando vai para a escola, tem um diretor que não foi enfiado lá pelo prefeito, não. Ele passou pelo um crivo de seleção que exige dele formação em educação, que exige dele tempo de escola, que são 2 anos, que o secretário falou aqui, que exige dele qualificação como gestor também, gestor de pessoas, gestor de finanças, gestão. E vou dar agora para Israel continuar falando sobre essa transformação. E a comunidade aceitou bem isso? A comunidade aceitou muito bem, porque nós não tivemos aí escolas com... Para você ter ideia, eu tenho um bairro aqui, como o bairro do Geraldão, que no dia da eleição, que você tem um dia de eleição, né? Depois que ele passou por essa etapa e foi aprovado, ele tem que ser aprovado com no mínimo 7, ele passa para a segunda etapa. Eleição é direta. Existe uma nota de critério? Existe uma nota. Se ele tem um projeto dele que tem que ser aprovado por escrito, ele vem para uma banca, apresenta o projeto na banca, a banca faz perguntas, e se ele for aprovado nessas 2 etapas, ele vai para a terceira etapa, que é a eleição direta. Então, na eleição direta... essa eleição direta é o pai do aluno? É o aluno maior de 13 anos e... Maior de? 13. Já exerce direito de voto? Já exerce o direito de voto. Pai, aluno e profissionais da escola, certo? E uma das escolas... Aluno escolar, na verdade. Uma das escolas, para vocês terem ideia como isso foi bem aceito... A própria comissão falou assim, olha, vamos ter que solicitar um adiamento dessa eleição, porque era um dia que chovia assim, certo? Uma coisa absurda, um dilúvio estava acontecendo em Cabralha. Eu falei assim, nossa, ninguém sai da escola. Eu falei, eu vou direto para essa escola. Eu fui 9 horas da manhã, começava a eleição. Eu cheguei na escola, tinha uma fila de pais dentro da escola. É brincadeira, ou seja, a comunidade entendeu que aquele processo era amplamente democrático e ele precisava participar para fazer parte da história daquela escola. E em seguida essa escola liga a comissão falando, olha, nós temos até que mandar mais cédulas de votação, porque o número de pais que apareceram foi muito maior do que nós esperávamos. Até a escola. Exatamente, porque você tem aí um número mínimo para que essa eleição seja validada. Entendi. Tem esse critério também. Também. Né? Você não pode ser eleito só por 20 pais, 30%, né? Você precisa ser no mínimo 30% dos pais da escola, certo? Para conseguir fazer essa eleição. Então, nós sim, eu acho que o primeiro estranhamento é um estranhamento do nosso político, né? O estranhamento é isso. Eu não conheço, né? Isso causa um certo estranhamento. Entendi. Eu sou um vereador, sempre indiquei esse diretor. E agora? Esse diretor não é mais indicado? O que você fala, talvez a resistência surja no universo político, não praticamente da comunidade. Mas logo em seguida eles abraçaram, porque
Eu acho que o grande líder, ele conhece, reconhece a liderança, as suas lideranças locais. Então, acho que isso é uma característica de qualquer grande líder, ele vou reconhecer. Então, a primeira coisa que foi o caminho contrário, não é o vereador que coloca alguém dentro da escola. O vereador vai buscar essa liderança local, porque esse professor, essa professora que foi eleito é uma liderança local. Entendeu? Então, é um caminho que vai ao contrário. Ele conhece, como diz a lógica, conhece os caminhos da escola. Exatamente. Então, ele tem que fazer uma parceria com esse líder que está nessa localidade. Eu vou pedir um rápido intervalo aqui e, no retorno, eu queria que você falasse comigo nos avanços de tecnologia dentro da escola. Né? A escola integrada com a tecnologia. Entendeu? Vamos agora para o intervalo e a gente volta já já no Café com Antônio Marcos. Muito bem, voltamos. Estamos aqui, como já disse, com Isael Gomes, secretário municipal de Educação do município de Santa Cruz de Cabralha, cavado na Costa do Descobrimento. Isael, nós falamos aqui da estrutura que foi montada para poder dizer quem é diretor e quem não é dentro das unidades. Ficou bem claro isso. Eu acho que acredito que num processo mais democrático do que esse é impossível de existir. A estranheza talvez está no campo da política, mas não da aceitação popular. Né? E agora nós temos os avanços na educação, né? Escolas construídas, mobiliário, essa formação dos profissionais que estão fazendo parte da educação de Cabralha. Eu queria que você desse uma pincelada para mim sobre esses avanços. Realmente nós fizemos assim, aproveitamos a pandemia, né? Enquanto nós tivemos em 2020, né? 2020, aí um fechamento da escola completamente, né? A escola fica fechada completamente e a partir daí nós começamos um modelo muito acelerado de reforma de escola, porque as escolas estavam muito ruins, né? Eu tinha escolas com prédios muito ruins e o prefeito comprou muito essa ideia, né? E vamos fazer essas reformas para aproveitar que a escola está fechada e quando a escola abrir, a gente receber esse aluno de outra forma. Então passamos por grandes estruturas de escola, aí, de reformas, e isso com recursos próprios, porque não é dinheiro de precatório. Receita própria? Isso não é dinheiro de precatório, né? Então nós estamos fazendo essas grandes reformas nas escolas e mexemos de forma assim importante mesmo. Mobiliário, nós temos mobiliário novo, os nossos quadros são todos de vidros temperados, né? Que você vai encontrar em algumas universidades. Mas a minha escola pública, seja ela lá da zona rural, seja ela daqui do centro... O padrão urbano é o mesmo rural. É o mesmo rural. Isso também nós colocamos 100% das escolas, creches, né, com outro modelo, caminhas empilháveis, com modelo completamente diferente, nada de espuma cheia de ácaro. Então ela tem tela, são toalhas 100% algodão, lençóis 180 fios para os meninos da creche. Então investimos em uma qualidade da estrutura. A estrutura passa a ter uma melhor qualidade. E claro que a gente não podia deixar a formação do professor aí, né? Então a formação do professor também recebe aí os professores de Cabralha hoje estão preparados para lidar com os alunos nos mais universos da educação, nas mais dificuldades que eles possam oferecer. Exatamente. Facilitar esse trânsito do ambiente educacional, seria isso? Isso, porque você, após a pandemia, você abre um universo de dificuldades novas. Com certeza. Certo? Então a pandemia, ela vai lá e te desmonta completamente como profissional de educação e diz, olha, agora o seu cenário é esse e você tem que trabalhar com ele. Né? Então nós fomos recorrer às formações e fizemos uma grande parceria aí com a Universidade Federal, que é o UFSB. Até a nossa jornada pedagógica aconteceu dentro da Universidade Federal. Sério? Certo? Então nós fizemos uma jornada aqui, todo mundo foi transportado para a Universidade Federal e saiu de lá, porque inclusive dentro desse projeto de jornada dentro da universidade, uma das atividades era uma visita guiada à universidade para o professor sair de lá com um mundo de possibilidades. Eu posso levar meu menino para o laboratório de ciências da Universidade Federal? Sim. É um menino do ensino fundamental. É um menino do ensino fundamental. Inclusive, amanhã nós temos alunos da escola dentro da universidade, em laboratórios de ciências, estudando. Então, a gente amplia tanto a formação do professor,
como a possibilidade de formação desse aluno. E essa formação também com incentivo financeiro. Certo? Só de retroativo, de mudança de nível, de progressão horizontal, nós já pagamos aí mais de 2 milhões e 500 mil reais. 2 milhões? 2 milhões e 500 mil reais, aí já foram pagos os professores. Porque aqui em Cabralha, como é que está o nosso estatuto aí? Se você dá entrada hoje para uma mudança de nível, você fez um curso, você deu a entrada hoje, mesmo ele sendo julgado daqui a 2 meses, você recebe da data do protocolo. Entendi. Entendeu? Protocolou, já está... Você vai estar contando lá. Sei, o direito já é... Exatamente. O nosso professor, com salários agora, com a mudança, que eu acho que é importante dizer, fechamos o acordo, né? O prefeito em reunião com o sindicato, porque aqui tem um total... há uma abertura de negociação, de conversas, né? A banca está aberta para se negociar. Já, e com participação direta do prefeito, né? Então, acho que agradecer o prefeito Agnello Santos, porque na nossa reunião com o sindicato fechamos o acordo aí do piso salarial 2023, porque 2022 já tinha, tá tudo ok, foi pago, mas o 2023 agora, essa semana nós pagamos aí, vamos pagar o professor. Esse aumento, ele já recebeu o salário, mas por conta de uma troca de sistema, o aumento do salário fica lá. Então, meu professor, ele está com um professor mestre, por exemplo, salário base de 15 mil reais. Certo? É assim o salário. O salário base de um professor mestre de Cabralha. É quanto? 15 mil reais. É o salário base. Tá? De um professor que fez um mestrado. Exatamente. Para esclarecer para vocês, o indivíduo teve a formação acadêmica, a formação curricular normal da escola, depois ele foi lá, graduou-se, digamos, em pedagogia, depois ele se licenciou em História, aí ele fez mestrado em História, ele já é digno de um salário de 15 mil reais. Essa a progressão que seria... a progressão, ele pode fazer só pedagogia, uma pós, essa outra é uma pós stricto sensu, que ele vai fazer isso aí, ele vai receber esse salário sim. Então você tem um incentivo à progressão do profissional. Para você, né? Parabéns pela educação aqui. Porque não tem coisa melhor na educação de você respeitar quem promove ela. Nenhum juiz está usando hoje uma toga, nem os seus colegas digamos assim, de juízo de valor sobre as sentenças, como é o advogado, né, como é o promotor, o juiz em si, sem que antes não houvesse na vida deles um bom educador, para que além de dar o conhecimento, formasse o indivíduo. Ninguém tem formação sem educação. Eu queria agora, olhando para você, olhar para a educação de Cabralha e parabenizar. Quando você me disse que quem está na condição de mestre, aqui tem um salário de 15 mil reais. Isso é respeito pela educação. Eu falo, porque como eu costumo dizer, Israel, que eu sou desviado da família. Eu sou jornalista, mas toda a minha família é de educadores. Todos são professores. Isso nos deixa feliz. Eu queria parar a entrevista no ar aqui agora, para fazer esse registro, igual o Pelé fez aquele gol de cabeça parado no ar. É um golaço da educação de Cabralha. Pode continuar. Muito bem. Eu acho que precisa ter esse diálogo, não é? E você é uma profissão bastante complexa de professor. E sim, é um profissional que tem que estar tranquilo, satisfeito, não é? Ele não pode estar aí pensando que ele tem que parar, fazer uma paralisação, uma greve. Ele tem que estar satisfeito. Então, eu acho que o que o governo traz, principalmente, é mais fácil como secretário trabalhar esse respeito ao profissional. Então o profissional está lá, está sendo respeitado e vamos para frente buscar e correr atrás de grandes desafios aí, né? Porque são enormes desafios. Então, e nós fizemos aí também com esses professores preparados, né? E a formação não pode parar nunca, uma autonomia pedagógica que é criar o nosso próprio currículo, aprovar o nosso próprio currículo, e isso entra em outra questão. Esse currículo está inserido em um sistema de gestão online, porque Cabralha já tem aí desde 2019... Existe uma integração online, eu falei um pouco antes do intervalo. Como é que funciona essa integração online? O que acontece? Ao invés de você pegar... Eu não tenho mais os papéis dentro da escola, né? Então, aquela papelada, o diário de classe, ficha individual do aluno. Não existe mais o diário. Isso está tudo dentro de um sistema que é totalmente... digital. Assim. Então podemos dizer... Ele é
mobile. Então, Posso dizer para o nosso internauta que a escola de Cabralha hoje é uma escola digital. O sistema de gestão escolar. A de gestão escolar é digital. É digital. O sistema. Ele é completamente deixa eu só observar digital. aqui. O sistema de gestão é digital. Ele é digital. Então, desde a matrícula do aluno. Da matrícula do aluno, eu faço começa. Aqui, eu pego meu pai, entro no celular, vou lá no link da matrícula, faço a matrícula do meu filho. Certo? Eu vou olhar a partir da matrícula do aluno, vou baixar um aplicativo que se chama Família Conectada. Certo? Você está falando sério? Peraí. Família Conectada. Deixa eu intervalo aqui para a família ficar conectada melhor ainda. Já eu volto. Muito bem, agora antes um pouco do intervalo, eu conversando aqui com Isael Gomes e vendo os avanços que ele está me mostrando, inclusive eu estou com a planilha aqui na mão, ele me mostrando aqui quando a gente entrou no intervalo. E essa gestão escolar, em todos os âmbitos, começou da gestão que é feita dentro da escola com o gestor, para chegar em todos os âmbitos, em todas as outras áreas que fazem de uma escola melhor, para o aluno migrar, o aluno estudar, o aluno... Essa organização que você fez de bairro, eu não sei se a gente vai chegar nisso aqui ainda, né, para a gente não extrapolar aqui, mas vamos passar aqui primeiro pelo seguinte, o sistema online, você estava conversando. Então, nós tiramos o modelo de papel e colocamos tudo online. Mas aquele tanto de papel que o educador chegava na sala de aula lá para poder fulano, Joninha... Não, isso não tem mais. Ele vai usar o próprio celular, ou ele vai usar um tablet, que nós mandamos para a escola, ou ele vai usar um computador, certo? Agora, o que isso tem de ganho? Porque você fala, olha, isso é só para a gente evitar o papel. Eu falo, olha, é importante a gente economizar para o mundo, ecologicamente, papel, mas não é isso. É porque isso ajuda numa gestão municipal, ajuda numa gestão educacional. Então, eu estava... evolução dentro da própria educação. Claro, eu estava aqui agora com os técnicos da secretaria falando sobre Bolsa Família, então eu entro no sistema e vejo a frequência dos alunos de hoje, do mês todo, do mês passado ou desse ano. Coisa que se você tivesse o diário de papel é impossível de você fazer. Você tem que buscar em cada escola e falar, olha, qual foi a frequência de João, de Antônio, de Francisco, é agora. E com aquele que eu falei antes do intervalo, da família conectada, o pai entra, o boletim dele é online, o boletim dele é agora. Se ele entrar hoje, para o menino que estava na escola agora de manhã, ele sabe se o menino recebeu presença em todas as turmas agora. Ele sabe se o menino recebeu presença em todas as aulas ou não, certo? Se na quarta aula o menino não foi, ele vai olhar aqui e vai falar, ué, esse menino tomou falta na quarta aula, velho? Como assim? Por que esse menino tomou falta? Onde é que ele estava? Então ele fugiu da escola na quarta aula? O que houve? Tá? Ele se meteu em algum lugar da escola lá, ficou namorando? Então dá para saber. Então eu tenho isso aí. Então é maior segurança para o pai, né? E é uma forma muito melhor de gestão para o município. Essa é uma empresa que veio de Belo Horizonte. Você implementou isso aqui? E está em Cabralha já, e nós temos aí já. Então, um currículo está aí dentro. Então, porque isso também é importante dizer, o que é que vai acontecer? Eu tenho o município, ele é um município grande, né, territorialmente, maior que Eunápolis. Maior. Entendeu? Mas é muito menor em população. Verdade. Mas eu tenho várias divisas. Nós temos, inclusive, uma comunidade aqui, lá perto de Veracruz, a 16 quilômetros de Eunápolis, que eu me esqueci até o nome daquela comunidade lá, que é lá perto de Veracruz. Eu tenho o Lulão, por exemplo. Tem o Lulão, tem todas essas comunidades, né? E você depois vai para perto de Belmonte, você tem Ponto Central. Aí depois você tem o Projeto Maravilha 2, que é de Cabralha, que é lá vizinho ao Eunápolis, mas já por outro extremo, para quem vai para Itagimirim. Exatamente. Imagine só uma coisa dessa. Eu tenho que sair de Cabralha para chegar em algumas escolas. Assistência àquela escola. Eu saio de Cabralha e volto para... Não só assistência, não só educação, mas tem a saúde, que não é o caso dele aqui, mas também todo município tem que fazer valer a presença dele lá. Imagine os senhores uma coisa dessa. Então tem uma situação aqui, me desculpe interromper, Israel, o seu raciocínio, guarde aí. Migração de alunos de outros municípios para aqui? Olha, isso foi acontecendo sim, porque eu acho que no final, eu fui inclusive procurado por uma mãe que
que estava de um município vizinho, que ela me fala assim, olha, eu não estou aqui sozinho, estou aqui representando um grupo de mães da minha localidade, da minha cidade. Eu falei, olha, isso é verdade que tem esse sistema? E eu apresento, claro que é verdade. A senhora entra assim, eu falei, mas é assim, é? Tá, vocês pararam aqui em algum momento, a escola teve interrupção? Não, nós não temos interrupção de aula, entendeu? Por esse bom relacionamento da gestão municipal com os sindicatos, com os educadores, nós não tivemos nenhuma parada. Então, nosso ano letivo está normal. O alunado não teve prejuízo da ferramenta de trabalho da escola. Entendeu? Então, nós estamos aí. Nós tivemos 1.000 alunos a mais do período de saída de pandemia, né? E aí ficou todo mundo, como assim a mais? Eu falei assim, é a mais, nós não tivemos alunos a menos, pelo contrário, tivemos alunos a mais. Não houve fuga? Não, nós tivemos alunos que foram chegando. Certo? Por N razões, por essas séries de mudanças que vão acontecendo. Inclusive essa migração de um município para outro município. Então nós temos municípios, temos alunos de outros municípios aqui, em alguns pontos da cidade. E esse caso dessa mãe, por exemplo, ela fala assim, não, eu estou fazendo aqui porque eu volto para minha cidade. Assim, volto para minha cidade para falar com minhas vizinhas que nós vamos trazer os filhos para cá. Certo? Vocês estão ouvindo isso, você que está assistindo aí, Café com Antônio Marcos? O que o secretário está falando é o seguinte, tudo que ele apontou até agora, só para poder mostrar para você, há uma migração de municípios, de alunos de municípios vizinhos a Cabralha, que pela qualidade do ensino em todos os campos, desde o tecnológico até a aplicação da matéria, ou seja, da disciplina para o alunado, faz com que Cabralha vire agora o centro das atenções regional em modelo de educação. Seria isso, secretário? Olha, sim, nós estamos aí correndo muito e eu acho que nós tivemos a felicidade, né, de acertar, seja com o sistema, seja na boa relação da prefeitura com os funcionários, na formação, em parceria com a Universidade Federal. Então, eu acho que isso vai compondo uma educação de qualidade, né? Com todos os desafios, nós temos a educação escolar indígena muito forte, nós temos, e isso também é importante dizer, que diferente do próprio estado da Bahia, que ainda está lutando para chegar lá, nosso plano de carreira deixa todos os professores no mesmo modelo, com os mesmos salários. Então, o meu professor mestre indígena, que só nenhuma escola indígena tem 4 professores mestres indígenas, ainda tenho mais 4 em formação, né? Então eu tenho aí excelentes salários, seja do professor indígena, seja do profissional indígena. Agora estamos em discussão do plano de carreira, ele vai passar por algumas mudanças, mas completamente discutido com o sindicato e com essas representatividades. Então, ou seja, aqui não existe uma gestão isolada, aqui é participativa, a comunidade participa, a comunidade opina, a gestão é feita de maneira que humaniza a relação entre o que é público com quem precisa da educação. Não existe ruptura institucional entre o educador e o gestor da cidade. Eu fico feliz quando eu falo sobre isso, porque a gente tem lidado com situações aí muito difíceis na região, né? E a gente vê quando para diante de uma situação dessa, a gente fica assim um pouco feliz, ou tanto quanto feliz, porque a gente vê que em algum lugar a coisa funciona, né? Exatamente. E precisa, eu acho que esse funcionamento com aquilo que você está trazendo agora, que é como é que a população participa ativamente disso, entendeu? Nossos conselhos, eles são muito atuantes, ativos, e nós temos para o conselho um transporte exclusivo dos conselhos. E aqui agora, né? Tem uma sala exclusiva de conselho, secretário para conselho, porque esses conselhos precisam nos ajudar. Porque o conselho, ele é muito semelhante a uma Câmara de Vereadores. Né? Na realidade, fiscaliza o andamento. Exatamente, ele fiscaliza, ele opina. Então, quando o Conselho da Alimentação Escolar vai lá na escola, e ontem eles estavam em campo, ontem nós recebemos aqui o Conselho Baiano de Nutricionista, né? Aqui para conversar com as nossas nutricionistas, eles voltam e dizem, falam, olha, a escola tal está com um sistema de armazenamento de alimentação escolar está muito ruim. Não pode ser desse jeito. Certo? Está com problema nesse lugar. Então, é importante você que está na gestão, e o prefeito também, ele tem esse mesmo olhar, de você acatar o que está de problema, porque você só vai fazer uma gestão melhor para todo mundo se você entender que tem problema lá na ponta, eles vão existir, a gente tem que diminuir isso, e você voltar e
buscar uma solução. Ele falou, olha, nessa última reunião agora de aprovação de contas, eu ouvi da presidente do conselho dizer assim, falou, olha, nós levamos as demandas, tá, esse é um exemplo, esse depósito está ruim. E nós entramos para resolver o problema do depósito, eles voltam na escola para fiscalizar e dizem, olha, o problema do depósito foi resolvido. Porque não tinha prateleiras adequadas, precisavam ser de pedra, precisavam ser disso e as coisas vão sendo resolvidas. Mas, Israel, nosso tempo está terminando aqui, mas nós temos um assunto que não pode ficar para trás, que é a reorganização do deslocamento do alunado, do transporte escolar. Certo. Como é que Cabralha tem lidado com esse deslocamento? Um aluno, por exemplo, mora aqui no Campinho e estava estudando lá na Coroa. Outro mora lá no Geraldão e estava estudando aqui embaixo no centro. E como é que vocês equacionaram? Porque não tem como o transporte escolar trabalhar dessa forma. Como é que vocês resolveram isso? Olha, nós fizemos o seguinte, uma série de ações. A primeira dela é conversas com os diretores. Depois, eu pessoalmente fiz reuniões em todas as escolas, com os pais, para explicar que aconteceria essa mudança. Mas essa mudança só aconteceu depois que nós tínhamos garantido tudo isso que eu já falei. Então, a escola de qualidade para todos, seja ela na estrutura, o que uma escola ensina, a outra também vai, porque o currículo é o mesmo, e você tem aí uma rede que garante esse currículo, porque através do nosso sistema SGE, se o professor abre o seu planejamento, ele só encontra lá dentro o currículo municipal. Entendi. Então, se eu estou em Ponto Central, se eu estou em Coroa Vermelha, se eu estou em Guaiú, o professor só consegue planejar a partir do currículo que ele mesmo aprovou. Certo? Então, eu não posso dizer que o menino do 6º ano de Coroa Vermelha vai aprender diferente do menino do Ponto Central. E a grade curricular é a mesma. Então, certo? O professor com formação também. Exato. Então, depois de garantido isso, a gente tinha que garantir o seguinte, cada menino ficar o mais próximo possível da sua casa. Então, a gente garante o transporte escolar, mas ele precisa ser o mais próximo possível da sua casa. Estou entendendo. E não há necessidade de você deslocar de um bairro para outro. Não é? Agora, se você, por vontade própria, quer se deslocar, não tem problema, né? Não há um impedimento de matrícula. A nossa malha de transporte escolar é que está pensado, eu estou no Geraldão, eu vou fazer 6º ou 9º ano, no Geraldão não tem 6º ou 9º ano, então qual é a escola mais próxima? Escola do Campinho. Para acolher aquele então vem um aluno, reduzimos a rota para menos da metade. O custo também operacional? Você reduz o custo e você reduz o tempo de deslocamento do aluno até a sala de aula. Certo, eu tinha meninos que chegavam a ficar 1h30 dentro de um carro. Circulando. Dentro de uma cidade como Cabralha. E você pensa, um dia eu falo, gente, peraí, eu não estou em Belo Horizonte, eu não estou em São Paulo. Acho que nem lá. Eu estou numa cidade como Cabralha, não tem necessidade. Eu saio daqui e vou a Coroa Vermelha e volto aqui, eu vou levar 15 minutos. Uhum, exatamente. Porque rodava muito e você não tinha uma regra para isso, certo? E uma outra coisa aqui para o pai que está me ouvindo agora, nós estamos agora em um projeto que é reconstrução das propostas pedagógicas ou projetos políticos pedagógicos da escola. O que é isso? É um documento que é um plano de trabalho que, para falar de forma muito simples, né? Um plano que essa escola faz, de o que é essa escola, o que ela vai fazer, como é que ela vai trabalhar. Mas é melhor para o projeto quando eu sei quem são os meus alunos. Então, se eu trabalho com um bairro, esse projeto vai ser muito melhor. Porque qual é a necessidade desse bairro, qual é a necessidade dos alunos desse bairro, que é muito diferente da necessidade de outro bairro e das vontades e necessidades de outros bairros. Então, isso você coloca uma educação assim, que seria mais especialista para esse aluno. Entendeu? Então, sou especialista desse bairro, eu conheço esse bairro, claro que essa educação vai ser melhor. Certo? Muito bem. Esse tópico foi muito interessante, porque a gente sabe quantos municípios gastam para poder deslocar alunos e, às vezes, o pai pensa que o aluno está na sala de aula e não está. O município de Cabralha diz até para o pai se o filho dele frequentou aquela aula, aquela disciplina específica e aquela aula em questão ou não. Isso mostra que a educação funciona nesse Brasil quando o gestor tem compromisso com a educação. Temos visto aqui, diante do que disse o secretário de Educação Municipal de Santa Cruz Cabralha, o quanto o município tem avançado. E a gente fica feliz quando toma um café com esse sabor de vitória. Eu quero aqui agradecer ao nosso secretário, ao secretário municipal desse município aqui, Israel Gomes, sobre ter nos concedido essa entrevista tão esclarecedora
para os munícipes da sua cidade e como exemplo para toda a região. E eu queria que você dirigisse ali agora a nossa lente, olhasse nos olhos de cada um desses que estão te ouvindo agora e vendo através do CDN 24 Horas, do Café com Antônio Marcos, uma sua mensagem de esperança na educação e para esse povo de Cabralha. Mas eu primeiro preciso agradecer o Antônio Marcos pela oportunidade, a todos os ouvintes aí, a todos os nossos internautas. E eu gostaria de fazer uma relação do que acontece nesse país agora e com relação de você estar cada um no seu bairro. Nós tivemos um episódio muito ruim há pouco tempo, que baianos foram humilhados e tratados como escravos, tá? E você entende que as pessoas têm muito preconceito com o outro que está em outro lugar e que é de outro lugar, né? Então, a gente tem que estar no nosso bairro, sim, e fortalecido desse bairro, né? Para dizer que aqui tem pessoas legais, aqui tem pessoas boas, assim como os outros bairros também. Então, você vai construir uma vida melhor, pai, no seu bairro. E você vai sim vir à secretaria, reclamar da qualidade quando for necessário, ir até a escola, conversar com a diretora quando você discordar. Mas quanto mais isso for feito assim, mais segurança teremos todos. Porque vocês conhecem todas as pessoas do bairro, né? A escola conhece. Então é mais difícil de acontecer problemas quando estamos entre conhecidos e amigos. Então isso é um que eu digo para o pai: procure estar no seu bairro e procure melhorar a escola do seu bairro, certo? Quando você melhora essa escola, você melhora para todo mundo, tá certo? E a gente agradece muito a participação de todos os pais e queremos vocês na escola, queremos os pais também, que nós temos educação de jovens e adultos aí abertas e teremos um processo agora só de alfabetização, tá certo? Um grande abraço para vocês, um excelente ano. A você que bebeu esse café comigo no Café com Antônio Marcos, muito obrigado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.